Oi pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Pavani responde Gesponso e hoje falando sobre, continuando aquela questão sobre indicadores, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre, a gente já falou que tem indicador, é aquilo que indica a dor da organização, não é isso? A gente já falou isso. Falou também, tem dois tipos de indicador. O indicador resultante de uma conta de dividir de grandezas iguais, que são taxas, indicador resultante de contas de dividir de grandezas diferentes, que são índices. E que todo indicador deveria ser precedido da palavra taxa ou índice como forma de já sinalizar de que tipo de indicador a gente está falando, ok? Mas é importante então agora falar da característica que eu considero mais importante do indicador e que infelizmente poucas pessoas que tratam desse assunto falam disso de maneira padrão, assim como deveria ser, na minha opinião. Para nós e para a literatura especializada, indicador é o fundamento de demonstrar a dor organizacional, mas uma boa estrutura de indicadores precisa ter duas categorias de indicador que a gente sempre fala aqui. A primeira categoria de indicador é o que a gente chama de indicador outcome, ou indicador de resultado. E a segunda categoria de indicador é aquilo que a gente chama de indicador driver, ou indicador de esforço. Eu vou dar um exemplo comigo aqui para você ver. Se eu quiser medir o resultado do meu objetivo estratégico de emagrecer, por exemplo, eu poderia medir o meu peso, grandeza peso. Peso hoje menos peso daqui 30 dias, dividido pelo peso hoje, dá uma taxa de redução ou de aumento de peso. Poderia medir perímetro, né? Bagoa medir perímetro, mas perímetro. Perímetro que é a circunferência da sua cintura, né? Perímetro hoje menos perímetro daqui 30 dias, dividido pelo perímetro hoje. É a taxa de redução ou de aumento de perímetro. Eu poderia medir massa corpórea, que é peso por altura ao quadrado. Massa corpórea é o que? É uma taxa ou índice? É isso, é um índice, por isso chama índice de massa corpórea. Esses três indicadores legítimos, calculados corretamente, que são duas taxas, a taxa de redução ou de aumento de perímetro, a taxa de redução ou aumento de peso e o índice de massa corpórea, são indicadores outcomes, são indicadores que medem o resultado final do meu intento, que é emagrecer. Agora, o que eu preciso fazer para merecer emagrecer, gente? Eu preciso fazer um esforço, não é isso? E eu preciso medir esse esforço, não apenas fazer esse esforço. Então, por exemplo, eu poderia medir a quantidade de calorias que eu como por dia. A grandeza driver é uma grandeza de esforço, que vai medir o quanto eu mereço ou não colher aquilo que eu mensuro como indicador de resultado. Então, para merecer perder peso, perder perímetro e perder massa corpórea, eu preciso comer menos. Então, eu preciso medir a quantidade de calorias que eu como. Eu preciso correr mais, eu preciso fazer mais exercícios. Então, eu preciso medir essas coisas. Eu tenho um pedômetro no meu celular que mede quantos passos eu dou por dia. E é muito importante que cada indicador, seja indicador driver ou indicador outcome, tenha uma meta. O que é a meta de qualquer indicador? É um número que eu desejo como resultante daquele cálculo, da métrica que eu inventei. Isso é meta. Meta é o que eu quero daquele número. Eu inventei uma conta e eu tenho uma expectativa de um número com aquilo lá. Isso é meta. Não bater meta outcome faz parte da vida, porque não depende só de você. Agora, não bater uma meta driver, uma meta de esforço, é uma caracterização de que você é um safado. Se eu não consumir a quantidade de calorias que eu defini para consumir, veja, só depende de mim. É uma meta que, se eu não bato, eu tenho que ser chamado de safado. Se eu não bater uma meta de quantos passos eu dou por dia, eu não tem outro jeito. Então, com uma boa estrutura de indicadores, a gente precisa cumprir disciplinadamente a meta do indicador driver, para merecer, para fazer o que nos cabe fazer, para conquistar a meta do indicador outcome. Tem meta nos dois, mas eu preciso ter a capacidade de cumprir a meta do driver para merecer bater a meta do outcome. Tá claro isso?
Muito importante. Eu vejo nas organizações, empresas só terem indicadores outcomes, ou até aulas falando sobre indicadores, só se referindo ao indicador outcome, sem dizer e sem estruturadamente montar uma cadeia que deflagre para cada indicador outcome pelo menos um ou dois indicadores drivers. Só assim eu saberei exatamente como chegar lá. Ok? Nos vemos então nos próximos vídeos do Professor Gesposo. Não esquece de entrar no nosso canal de YouTube, se inscrever lá e entrar no site www.gausconsult.com.br. Um abraço e até mais.